Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como é bom estarmos aqui nessa noite para juntos adorarmos, benzermos o nome do nosso Deus. Esse Deus santo, poderoso, gracioso, que tem cuidado de nós dia após dia. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Como costumo dizer, se fôssemos contar todas as bênçãos concedidas a nós, passaríamos horas e horas escrevendo e anotando e relembrando, porque de fato o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós, Ele tem nos abençoado, Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas e nós o louvamos por isso, nós o bendizemos, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado dia após dia com a sua destra fiel. Nessa noite nós estamos aqui para adorar esse Deus, para bendizer o seu santo nome, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecidos por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor, ó Deus, é santo, é majestoso, o Senhor é tremendo, tu és o nosso Deus poderoso, a quem amamos e servimos. Queremos, ó Deus, nessa noite, render louvores ao teu nome, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor. Queremos, ó Deus, nessa noite, cantar louvores a Ti de todo o nosso coração, porque o Senhor é merecedor. Ó Deus, nessa noite também pedimos ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, ó Deus, que o Senhor possa estar assim nos limpando, nos purificando a cada dia, ó Deus, a fim de que possamos agradar o Teu coração. Em nome de Jesus, rogamos ao Senhor que o Senhor possa nos visitar nessa noite de uma forma especial, tocando em cada coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos restaurando, nos fortalecendo, ó Deus, nos reanimando em Ti, porque Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa fonte de vida, ó Deus, e é em Ti que nós encontramos refrigério, é em Ti, Senhor Jesus, que nós somos renovados, que nós somos fortalecidos. É em Ti, Senhor, em Tua presença, é em Ti, por meio da Tua doce palavra, que somos, ó Deus, renovados, ó Deus, que recebemos de Ti refrigério, ó Deus, por isso nós rogamos ao Senhor, não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, mas que saiamos aqui, ó Deus, com o nosso coração regozijando em Ti, fortalecidos em Teu amor, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração e fala conosco, ó Deus, de uma forma especial, para louvor da Tua glória. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos entronizá-lo, vamos exaltá-lo nessa noite com louvores, em nome de Jesus. Amém. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, Tu estás no meio de nós.
sobre todas as coisas. A Ele toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. Obrigada, Senhor Jesus. Eu te agradeço, meu Deus, por fidelidade. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. Me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levanta das minhas
o sustentador de todas as coisas. Não há nada nem ninguém que se compare a ti, Senhor. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Declare: nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, a quem amamos, a quem servimos, independentemente das lutas, das dificuldades. Ele é Deus, desde a eternidade, sempre será. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo
de Deus, ouve a palavra de Deus. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo, número 128. Salmo número 128. Nós estamos iniciando as pregações com temas sobre família e eu particularmente não poderia deixar de fazer o início do mês com este salmo, porque para mim é um dos melhores salmos que fala sobre família, para nós ministrarmos, para nós aprendermos nesta noite. Salmo de número 128, pertinho do que a Amanda leu. Você quer ler o 128, quando eu li a página dele. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Oremos. Pai, bendito seja o teu nome. Mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por estar na tua casa, por estar, ó Deus, em comunhão com os irmãos. Ó Deus, agradecemos ao Senhor por um momento de adoração que tivemos e pedimos que o Senhor receba os nossos louvores. Também em forma de gratidão e de adoração ao Senhor, ó Deus, os dízimos e ofertas que foram depositados no altar do Senhor. Que o Senhor os abençoe, cada ofertante, cada dizimista, e abençoe a tua igreja, suprindo todas as suas necessidades. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor, ó Deus, possa estar ministrando aos nossos corações por meio da tua palavra. Que o Senhor faça, ó Deus, com que a palavra seja impactante nas nossas vidas, a ponto disso também gerar impacto, ó Deus, no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Ó Deus, nós pedimos assim para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém. Nós vivemos em um tempo em que muitas famílias enfrentam crises profundas, divórcios, filhos rebeldes, pais ausentes, lares marcados por conflitos, e por conta disso o que acontece é a falta de direção espiritual. Muitos buscam soluções em livros de autoajuda, conselhos populares ou até no modismo da cultura, mas ignoram a fonte verdadeira da bênção. Qual é a fonte verdadeira da bênção? O texto vai nos dizer: é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E esse salmo que nós lemos nos mostra que a verdadeira felicidade para a família, a verdadeira felicidade familiar não é resultado de sorte. A verdadeira felicidade familiar não vem das riquezas desse mundo. A verdadeira felicidade familiar, ela não procede de um lar perfeito, porque não existe lar perfeito. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas imperfeições, mas a verdadeira felicidade familiar, ela vem do temor do Senhor.
Amém? Este salmo é como uma porta aberta, é como uma janela pela qual nós podemos ver como Deus deseja que seja uma família. Ou seja, uma família fundamentada na piedade, frutífera em amor e cheia de paz. Hoje nós vamos olhar para este salmo, irmãos, e discutir que Deus promete bênção para um lar que o honra, que honra a Deus. A pergunta é: nossa casa está edificada sobre o temor do Senhor? Esse salmo ele nos convida a redescobrir o plano de Deus para as nossas famílias. Amém? Nós vamos estar lendo os versículos aqui. E o texto começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, aqui o salmista está declarando a fonte da verdadeira felicidade, a fonte da verdadeira felicidade familiar é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. O salmo começa com uma bem-aventurança, ou seja, uma declaração de verdadeira felicidade segundo Deus, não segundo homens, não segundo o mundo, mas segundo Deus. Essa felicidade ela não vem de prazeres passageiros, ela não vem de uma estabilidade emocional ou uma conquista material, mas ela vem de uma vida centrada em Deus. Ela vem de uma vida centrada no Senhor. O salmista, ele aponta para o temor do Senhor como o fundamento da verdadeira alegria, ou seja, como um alicerce da fonte de alegria no meio da família. E esse temor, irmãos, é uma reverência santa, um coração que reconhece a grandeza, a santidade de Deus, levando a obediência e a submissão à sua vontade. Andar nos caminhos do Senhor significa viver de acordo com a palavra de Deus, com integridade e dependência dele. Amém? O texto está dizendo que o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado, porque está em aliança com Deus. E essa aliança traz bênçãos espirituais, familiares e até materiais, conforme a vontade do Senhor. Porque também, eu falo conforme a vontade do Senhor, porque a gente vai ver que muitas vezes as pessoas não veem, mesmo sendo felizes, não significa que ela é uma pessoa próspera financeiramente. A gente pode perceber que a felicidade ela não está na prosperidade financeira, mas no contentamento com aquilo que tem. Tem pessoas que têm pouco e é contente com aquilo que tem, e ao mesmo tempo a gente vê pessoas que têm muito e ainda é descontente com aquilo que tem e deseja ainda mais e busca ainda mais e gasta sua vida, gasta sua saúde buscando isso. O Salmo ele vai nos dizer que essas bênçãos elas vêm, mas conforme a vontade do Senhor. As bênçãos materiais elas podem vir, mas conforme a vontade do Senhor. E nós podemos ver o exemplo bíblico de Noé, que temeu ao Senhor no mundo corrompido. Ele vivia num mundo onde Deus decide acabar com a humanidade, mas acha no meio da humanidade, no meio da multidão, um homem que estava caminhando na contramão do sistema que o mundo estava caminhando naquela época. E Deus acha graça a Noé, e Noé enxerga Noé em meio ao mundo corrompido, um homem que estava buscando fazer a vontade de Deus, e é por isso que ele salvou a sua casa, porque Noé era um homem que temia Deus, um homem que servia ao Senhor, um homem que obedecia a Deus, porque imagine você receber uma ordem de construir um barco gigantesco para a época, numa época em que nem chuva havia caído sobre a terra ainda, e aí acontece que ele obedece e ele passa juntamente com sua família construindo um barco, um navio, sei lá, uma arca, durante 100 anos.
E o povo ao seu redor, chamando de maluco, chamando de doido, porque estava construindo um negócio no meio do deserto, no meio do nada, sem que eles mesmos conhecessem chuva. Ele obedeceu a Deus e ele salvou a sua casa. Irmãos, a base de uma família forte não é dinheiro, não é estabilidade emocional, mas é um coração que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme a Deus. Agora pergunto, como nós estamos ensinando e vivendo esse temor dentro da nossa casa? Essa é a realidade que as gerações passadas deixaram a desejar. E o que nós vemos hoje no meio da igreja são famílias fragmentadas. Raramente nós encontramos uma família completa dentro das igrejas. Raramente. Cabe a nós, a partir de nós, começar essa nova geração de servos e servas do Senhor. Amém? O que o texto nos diz também, o verso 2: pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz será e te irá bem. Irmãos, o fruto do temor do Senhor é um trabalho abençoado. Fruto do temor do Senhor é trabalho abençoado. Aqui nós vemos que a bênção de Deus se estende à vida cotidiana, à vida do dia a dia, porque a nossa vida ela não se resume aqui dentro da igreja. Esse momento aqui é um momento que nós estamos juntos em comunhão com os irmãos, mas a nossa vida é lá fora. Daqui a pouco nós vamos embora para as nossas casas, vamos viver, cumprir a nossa rotina. Eu particularmente, chegando em casa eu vou jantar, outros não jantam, outros vão dormir logo, outros vão assistir televisão. Eu não sei qual é a sua rotina, mas a vida cotidiana, a vida real, não é apenas dentro da igreja, mas é lá fora, é no nosso dia a dia. E aqui, irmãos, nós vemos que o temor do Senhor faz com que a bênção se estende nessa vida cotidiana que nós vivemos. E o crente temente ao Senhor desfruta do fruto do seu próprio trabalho. Isso implica em dignidade, contentamento e uma provisão honesta. Às vezes nós temos pouco no nosso caixa, mas é uma provisão honesta. Às vezes nós não temos uma feira gigantesca, mas é uma provisão que Deus nos dá, que foi adquirida com honestidade, com trabalho, e isso é dignidade para o ser humano, pela bênção de Deus. Amém? O crente que teme ao Senhor desfruta do seu próprio trabalho. Trabalho não é maldição, mas é parte da criação de Deus, e quando é feito debaixo do temor do Senhor, ele é abençoado. Trabalho é isso, irmãos, porque às vezes a gente vê muitos trabalhadores que parece que os trabalhadores entendem que o trabalho é uma maldição, que o trabalho é um fardo, e de fato o trabalho é trabalho, dá trabalho. Mas só que a gente precisa encarar como servos do Senhor, de que o trabalho é uma bênção, porque é Ele que traz o sustento digno para nós. Amém? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu sou a favor do benefício social. Se a pessoa está precisando desse benefício, é algo que vai ser sustentável, que vai trazer o sustento mínimo para ele dentro de casa. Mas eu quero dizer uma coisa, que mais digno é o suor do nosso rosto, é o suor do nosso trabalho. Mais digno que qualquer benefício social é o trabalho das nossas mãos, com gratidão a Deus, com temor a Deus, sabendo que nós vamos estar trazendo a provisão para dentro das nossas casas com dignidade. Não porque nós estamos precisando do Estado, mas porque, graças a Deus, o Senhor está nos promovendo trabalho digno para poder trazer um sustento para dentro dos nossos lares. Amém? Dos nossos lares. A expressão aqui, feliz serás, reforça que a satisfação não vem apenas do que se tem, mas da consciência de que tudo vem das mãos do Senhor, de que tudo vem do Senhor. Irmãos, quando Deus é temido no lar, Ele prospera
ele prospera o trabalho com contentamento. E sabe o que é que gera isso? Isso gera segurança e paz. Isso não se trata de uma promessa de riqueza, mas de suficiência e alegria a Deus. Quando nós olhamos para um exemplo bíblico, nós vamos ver a vida de José no Egito. José foi vendido pelos seus irmãos. José, ele foi levado como escravo. Ele não estava lá trabalhando simplesmente, mas ele estava ali sendo escravizado, longe dos seus pais, longe da sua religião, longe do seu Deus, teoricamente, longe dos costumes do seu povo. E ali naquele momento José, no meio de um povo idólatra, no meio de um povo politeísta, que adorava vários deuses, José foi abençoado no seu trabalho, porque temia Deus, porque ele temia o Senhor. Mesmo longe de casa, ele foi próspero, mesmo sendo escravizado, por temer a Deus, ele foi abençoado. A Bíblia vai dizer que todos os lugares que José entrou, prosperou, a ponto de José entrar no governo do Egito e fazer prosperar o Egito e salvar não apenas o Egito, mas salvar toda a humanidade conhecida por eles naquele momento da fome. Porque todos os povos circunvizinhos do Egito iam lá comprar provisão. Não foi isso que a família de José fez? Não foi assim que José encontrou seus irmãos? Foi porque eles foram lá comprar grãos para poder matar a fome, porque a seca era muito grande eu não sei dizer teologicamente na região ou no mundo inteiro. O fato é que muitos povos ao redor do Egito estavam indo comprar comida, e Deus fez prosperar aquele lugar pelas mãos de José, porque José temia a Deus. Porque José, mesmo tendo a condição de se revoltar, mesmo tendo a condição de adotar os prazeres daquele lugar, ele não se contaminou, porque aquele homem temia a Deus. Por isso o temor do Senhor é sinal de trabalho. Recebemos o trabalho abençoado. O fruto do temor do Senhor é o trabalho abençoado. Amém? Por isso não reclame. Não reclame do seu trabalho. É a porta que Deus abriu para você. Você está trabalhando com dignidade. Não reclame do seu salário por ser pouco muitas vezes. Agradeça a Deus. Seja grato ao Senhor. Abençoe e peça a Deus sabedoria para você administrar. Porque é bênção de Deus, é provisão do Senhor para a sua vida. E o que nós precisamos não é um salário gordo, não é uma conta bancária gorda, mas é a provisão do Senhor. Seja pouco, seja muito, é provisão do Senhor. E isso vem como fruto do temor a Deus. Amém? Pais e mães que andam com Deus verão o fruto do seu esforço. Amém? A bênção não é isenta de dificuldades, mas vem com paz e vem com propósito. Terceiro lugar, o verso 3 vai dizer assim: tua esposa será como videira frutífera no interior da tua casa, teus filhos como brotos da oliveira ao redor da tua mesa. Irmãos, o lar do homem temente ao Senhor é comparado a um jardim cultivado. A esposa é como uma videira frutífera, símbolo da alegria, da beleza, da fertilidade, da doçura. Isso mostra que, sob a liderança piedosa do marido, a esposa floresce emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Ela produz fruto, amor, serviço, edificação dentro da casa, como uma bênção constante. Falar de submissão hoje, no meio das mulheres, parece um xingamento.
Falar de submissão hoje, para as mulheres de hoje em dia, parece que está caindo uma pedra nela, nos dias de hoje. E é preciso compreender a palavra de Deus acerca disso. Não é um homem oprimindo a mulher. É uma mulher seguindo a missão do marido e cumprindo a sua própria missão dentro do lar, no meio da sua casa, na criação dos filhos, no cuidado com o esposo, no cuidado da casa. No cuidado da casa. Submissão é isso. Quer ver um exemplo que eu vou citar aqui? Todos nós temos visto o drama que nós estamos vivendo. O momento em que a Amanda não pode vir. E ela tem a sua missão aqui na igreja. Como mulher de presbítero e como mulher do obreiro, ela tem a sua missão, ela tem o seu chamado. A minha missão é conduzir o rebanho, a minha missão é trazer a mensagem que traz edificação para a igreja, que traz ensinamento para a igreja. A minha missão é essa, a submissão de Amanda, é conduzir os louvores, conduzir a pregação, preparar o momento da pregação. E na falta dela, a gente entende que isso tem sido um problema para mim. E a igreja também sente isso, sim ou não? Essa é a sua missão, a sua submissão. Se eu tenho uma missão aqui, ela tem a sua submissão. E a gente precisa aprender isso. Vocês que são jovens, vocês que ainda não são casados, sonhem com isso. Aprendam sobre esse texto, aprendam sobre o que Deus quer de você como mulher, como homem dentro do lar, porque nós sofremos com isso. Porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, os nossos pais não nos ensinaram. As gerações passadas falharam no ensinamento dos filhos. São poucas as famílias que estão dentro. Isso é fruto da geração passada que falhou. Assim como Samuel, que falhou na criação dos seus filhos. O maior profeta da história de Israel, aceito pelo povo. O povo pediu um rei, porque eles não aceitavam os filhos de Samuel como juízes sobre eles. Porque eles faltavam temor, era diferente do seu pai. E nós precisamos aprender isso. Porque o lar, porque a esposa, como diz o texto, tua esposa será como videira frutífera no interior da tua casa. Teus filhos como um broto de oliveira ao redor da tua mesa. Irmãos, os filhos são como brotos de oliveira que sugerem crescimento contínuo, força, longevidade. A oliveira é uma árvore que vive séculos. O salmista está comparando os filhos como um rebento da oliveira, como um broto da oliveira, como algo longevo. E o texto vai dizer que eles cercam a mesa. Eles cercam a mesa, o centro da comunhão e instrução familiar. A mesa é o centro da comunhão familiar. Nós tem casa que não tem nem mesa mais. Porque não precisa. Porque os filhos comem no sofá. A mãe ou o pai pode comer na frente da televisão, no sofá ou dentro do quarto. Às vezes fala assim, tem que comer na mesa. E às vezes a gente não traz o argumento. O argumento da mesa é o centro da comunhão, é onde nós nos encontramos como família, é onde nós conversamos, é onde nós falamos do nosso dia, é onde os pais ensinam os seus filhos. E nós estamos falhando, nós precisamos compreender isso. Essa mensagem de que nós falhamos, os pais falharam quando eles começaram a abandonar o momento de mesa, o momento de refeição com seus filhos. A mesa, ao redor da tua mesa, mostra filhos presentes, discipulados, instruídos no temor do Senhor, no caminho do Senhor. Um lar onde o temor do Senhor é um lar onde a esposa floresce e os filhos crescem com raízes espirituais firmes. Eu louvo a Deus, irmãos,
Porque eu já contei histórias de mãe aqui. E mãe, ela conta que ela foi evangelizada e ela foi ensinada pelo seu avô, meu bisavô, seu Euclides. E é interessante que eu conheci meu avô, ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade. E se você perguntar, o que é que você lembra do seu bisavô? Sabe qual é a imagem que me vem à cabeça? É eu sentado ao pé da sua cama e ele lendo a Bíblia para mim. Eu não sei o que ele leu. Eu não lembro nem o tom da sua voz direito. Era um sussurro que chega e eu ficava cochilando. Mas eu sei que aquelas palavras foram sementes para o meu coração. Eu sei que aquele ensino de leitura foram ensinamentos para o meu coração. Que mais tarde aquelas sementes brotaram. Mas também eu tive uma mãe. Eu tive uma mãe que lutou por mim. Por mim e por minha irmã. Uma mãe que se estressou para criar e ensinar os seus filhos. Uma mãe que levantava de manhã cedo, obrigava a gente a se levantar também no dia de domingo para poder a gente ir para a igreja. Se esforçava para poder levar a gente para a igreja. E aqui a gente vê o exemplo de Samuel, de Ana, que mesmo em dor, dedicou seu filho ao Senhor. Deus abençoou sua casa, porque ela confiou no Senhor. Ela entregou seus filhos. Talvez você agora olhe para essa porta, para essa janela, que traz essa visão da família perfeita. Da família perfeita. E você não olha para a sua e você fala assim, a minha não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Mas eu quero dizer para você que Deus pode começar de você. Ah, Michel, já está tarde, eu já estou velho, meus filhos já estão crescidos, eu já estou cheio de neto e neta. Talvez você seja responsável espiritual para os seus netos. Como minha mãe foi de responsabilidade, não que meus avós não cuidaram disso, mas a minha mãe lembra que quem falou sobre Jesus mais enfaticamente foi meu bisavô, o avô dela. Talvez seja você a responsável espiritual pelos seus netos. Está aqui a irmã Neide, está aqui Enzo. Vocês são responsáveis de criar ele, de começar do zero, a edificar o seu lar no temor do Senhor. Talvez seja o momento certo para isso. Irmãos, nós não podemos desistir, nós não podemos desistir da nossa casa. Se antes não tinha um intercessor, uma intercessora dentro da tua casa, agora tem. Você é o servo do Senhor, é a serva do Senhor, que pode orar pelos seus esposos, que pode orar pelos seus filhos, que pode orar pelos seus netos, na esperança de que Deus o converta, o coração deles, assim como converteu o seu. Você pode fazer isso para a glória de Deus. Você pode fazer um voto, se dedicar, não se preocupar com o que ele vai comer, não se preocupar simplesmente com o que ele vai vestir, mas se preocupar muito mais com quem ele vai temer, onde ele vai andar, com quem ele vai andar, quais são os seus princípios, os seus valores que eles vão carregar para a sua vida. Nós precisamos compreender isso. E talvez o seu lar não represente esse salmo, mas eu quero dizer para você que pode começar de você, a começar intercedendo pelos seus. Porque se Deus é poderoso para transformar seu coração, Deus é poderoso para transformar o coração da sua casa, dos seus familiares. Amém? Esposas devem florescer em amor, respeito, honra. Filhos devem ser criados com cuidado, disciplina espiritual. A mesa familiar deve ser um altar de comunhão e de gratidão, de ensino, de discipulado para os nossos filhos. Amém. E por último, a bênção, ela se estende à comunidade e às gerações. Interessante isso, que não é algo egoísta, o temor do Senhor. Não é algo que vai reverberar só em mim, é algo que vai gerar transformação na minha casa, mas não é algo que vai gerar transformação só na sua casa, é algo que vai gerar transformação na sociedade também.
O Senhor te abençoe desde Sião, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Aqui, irmãos, nós vemos que a bênção de Deus sobre a família que o teme não se restringe ao presente, nem somente ao ambiente doméstico. Ela se expande para toda a igreja, que quando diz assim, desde Sião, é onde o povo se reunia para adorar, desde a igreja, nós podemos trazer para o dia de hoje, desde a igreja, desde o momento da comunhão com os irmãos, desde Sião até a cidade, que representa o lugar da adoração, ou seja, uma família piedosa contribui com a edificação da igreja, mas também a edificação da sociedade. Isso não vai ocasionar mudanças dentro da tua casa só não. Isso vai gerar mudanças na sociedade também. E além disso, o texto fala sobre uma bênção geracional. Um homem temente. Um homem temente ao Senhor, verás os filhos dos teus filhos, ou seja, sinal de longevidade, herança espiritual e paz duradoura. Eu fico olhando para o meu avô, meu bisavô, e ele não teve noção do que a gente se tornou. Ele não vivenciou isso. Mas Deus o honrou mesmo assim. Talvez você não veja, mas ainda assim Deus honra você. Talvez você não veja a ação do seu temor a Deus no meio da sua casa, mas as gerações futuras o verão. Ainda assim, o texto nos promete que nós vamos ver. E verás os filhos dos teus filhos, pais sobre Israel. Filhos dos teus filhos, pais sobre Israel. Esse é o legado que um lar centrado em Deus pode deixar. Uma descendência fiel, que serve ao Senhor. Ou uma comunidade fortalecida por famílias sólidas. Irmãos, às vezes a gente vê as pessoas, assim, a gente olha as pessoas, fulano é uma bênção, e a gente não sabe o que está por trás de tudo isso. O exemplo disso é Timóteo. A gente vê Timóteo, um pregador promissor, um jovem promissor na pregação do Evangelho, tendo a oportunidade de ser ensinado por Paulo, de acompanhar Paulo, de receber cartas, informações, instruções de Paulo acerca da sua vida. E a gente não compreende por que esse menino é uma bênção, por que esse homem é uma bênção. E a gente vai olhar a herança familiar que esse homem tinha. A vida de Timóteo foi fruto de uma fé de sua mãe Eunice. E de onde veio a fé da sua mãe Eunice? Veio da sua avó Lloyd, da mãe de Eunice, Lloyd. Ou seja, esse menino ele foi instruído, ele recebeu a instrução de sua mãe, que recebeu a instrução de sua avó, que foi ali criado no temor do Senhor. Esse homem se tornou um homem abençoado, um pregador do Evangelho. Irmãos, irmãs, esse menino foi fruto da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, as gerações abençoadas para uma fé viva, que podia causar transformação na sociedade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: quando nós entregamos a nossa família ao Senhor, quando nós geramos filhos para o Senhor, que geramos netos para o Senhor, a sociedade vai ter lá um servo de Deus trabalhando, a sociedade vai receber um servo de Deus liderando talvez uma cidade, um servo de Deus abençoando um bairro, um servo de Deus abençoando uma empresa, temendo ao Senhor, fazendo o que é certo, fazendo com que uma sociedade tenha paz também. Porque o que nós vemos hoje, irmãos, é um medo que nós temos.
de estar soltando os nossos filhos nesse mundo, por causa da violência que impera a nossa região, o nosso país e o mundo. Todos os dias aparece uma notícia nova de uma violência, de alguém que foi assassinado, de alguém que foi morto, de uma família que brigou, de que o outro vizinho que entrou e acabou gerando morte. Quando nós geramos famílias que temem ao Senhor, isso vai trazer paz sobre a cidade, porque o texto diz: e verá paz sobre Israel. Isso vai repercutir na cidade também. Para vocês que ainda vão construir famílias, entendam isso. Não vai com o pensamento do mundo. Não espere ter vida boa para gerar filhos. Não espere ter dinheiro na conta para gerar filhos. Eu nunca tive medo de ter filhos por causa de dinheiro. O que vai vestir, o que vai comer. Eu sempre falava com o povo ao meu redor: como que tem, veste o que pode. Nunca faltou nada, mas também nunca teve em excesso. Já passamos por dificuldades financeiras, mas Deus nunca nos deixou faltar. Nossos filhos estão crescendo e estão crescendo no temor do Senhor, e eu louvo a Deus por isso. Precisam amadurecer, precisam conhecer mais a Deus, e essa é a minha oração, juntamente com a Amanda todos os dias, que o Senhor se revele a cada um deles a cada dia. Me arrependo de não ter tido mais, porque de certa forma eu fui influenciado pelo mundo nesse sentido, de que filho é caro, de que filho dá trabalho, de que hoje é loucura ter mais filhos. Me arrependo. E ainda tenho fé que, se Deus quiser me dar, Ele pode me dar. Está difícil, mas se quiser me dar, pode me dar. Seria um vovô pai. Mas enfim, se vocês são jovens, tenham esse entendimento. Quando tiverem filhos, eduque os seus filhos na visão do Senhor. Vocês que já têm filhos, insista, ore, interceda por eles e pregue a palavra para eles. E aproveite os netos, que eles gostam de deixar os netos na mão dos avós, os filhos na mão dos avós. Aproveite e ensine princípios e valores do reino. Deus nos chamou, a mim e a você, para orar pelas próximas gerações. Lembre-se, o que você planta hoje, você pode florescer nos seus netos, nas próximas gerações. Não tenho dúvida do que o que o meu bisavô plantou, ele está colhendo hoje nas próximas gerações, nas novas gerações. E que Deus possa fazer mais. Porque dos seus 3 netos tem 2 que fizeram parte da mocidade, mas que hoje estão desviados dos caminhos do Senhor. Cabe a nós orar e interceder pela vida deles, porque já saiu outra geração e que não teme a Deus. É por isso que nós devemos interceder. Nós somos o povo que Deus chamou para interceder pelos nossos. Amém? Esse salmo, ele apresenta um relato belo, realista, não uma utopia, mas algo possível para a família, mas para uma família que vive sobre a bênção de Deus. Esse lar, ele não vai ser isento de lutas, mas ele é firmado em um fundamento seguro, o temor do Senhor. Por isso ele não vai desabar. Ainda que passe pelas lutas, ele não vai desabar, porque ele está firmado num fundamento, num alicerce poderoso, o temor do Senhor. O segredo não está nas circunstâncias, nem nos recursos, mas na centralidade de Deus, no coração de cada membro, de cada família. Começo, a bênção, ela começa com o pai ou a mãe que tem ao Senhor. Vai ter lares que vai ter pai e mãe, vai ter lares que só vai ter a mãe, vai ter lares que não vai ser nenhum, e começou por você. Mas você vai ser esse que vai iniciar um ciclo de famílias abençoadas, em nome de Jesus. Amém?
Irmãos, esse tipo de família, ela não surge por acaso. Ela é plantada, ela é regada, ela é cultivada em oração, em choro diante de Deus, estudo da palavra e comunhão com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra no nosso coração. Nos faz desejar uma família que tenha o Senhor, que ande nos caminhos do Senhor, que seja bênção nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, num mundo tão materialista, num mundo sem princípios, num mundo em que as famílias estão abandonando os verdadeiros valores que o trouxeram à sociedade até aqui, sejamos um povo diferente, ó Deus, que teme ao Senhor, que ande nos seus caminhos, que gere famílias alicerçadas nesse temor do Senhor, que gere filhos que sejam encaminhados, discipulados, que sejam ensinados no temor do Senhor, que sejam exortados no temor do Senhor, que sejam ensinados a temer ao Senhor, que viva isso dentro de casa, que veja nos pais o exemplo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja possa assimilar isso e possa lutar pelas suas famílias, no nome de Jesus Cristo, para que possamos no futuro, ou de outras gerações, ver as famílias aqui reunidas, adorando ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que como fruto dessa bênção, do temor do Senhor, ó Deus, na nossa casa, a sociedade venha também colher, se alimentar desses frutos, possa colher desses benefícios, possa usufruir desses benefícios de uma cidade que usufrui de paz, de uma família, de famílias que temem ao Senhor, de filhos obedientes aos pais, que obedecem princípios da sociedade, que obedecem princípios da família, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para louvor da glória do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude como família. O texto não nos diz que é fácil, o texto só nos diz que é possível, e é possível no temor do Senhor. Ó Deus, que o Senhor faça isso na nossa casa, na nossa parentela, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, que o Senhor continue abençoando os nossos lares, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, debaixo do cuidado do Senhor e debaixo da tua proteção. É em nome de Jesus que nós pedimos, que louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Esse é o mês, como eu disse, que a igreja comemora o mês da família, e as mensagens serão voltadas para a família, e eu queria incentivar você a convidar seus familiares. Sei que não é uma tarefa fácil, mas convide seus maridos, convide seus filhos, convide seus netos, tragam os seus parentes, tragam tios, tias, sobrinhos, convide todos eles para que possamos estar aqui juntos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe e nos leve em paz. Terça-feira, com fé em Deus, estaremos aqui. A Kombi vai para o hospital amanhã, e eu não sei quando é que sai, mas corta isso aí lá.